Você faz o seguinte: você abre sua Bíblia em Mateus, depois você vai para Marcos, aí Lucas, João, aí você vai encontrar o livro de Atos, depois de Atos você vai encontrar o livro de Romanos, e logo após de Romanos você vai encontrar Coríntios, que é para a igreja de Corinto. Você vai encontrar a primeira carta, e nós vamos ler a segunda carta de Corinto, capítulo de número 12. Amém? Você aí que está na internet, ache aí, eu vou dar o tempo aqui. Quando você encontrar, você diz amém. Eu quero saber como é que eu vou saber que você encontrou. Vamos ler na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, o capítulo de número 12, e o versículo, vou botar aqui um fundo, né, porque eu não gosto de falar sem uma introdução. Eu sou adorador. Então, enquanto você encontra aí, eu vou ler a partir do versículo de número... Que número é esse aqui? Glória a Deus. A partir do versículo de número 1. Eu vou ler logo o versículo 1. Logo. Tá bom? Vamos ler aqui. Capítulo 12 da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 12, versículo de número 1. Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Espírito do Senhor. Ou as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, isso entre parênteses, se fora do corpo também não sei. Não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele repete. No versículo de número 5. Versículo de número 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que me vê ou de me ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse: a minha graça te basta, pois o meu poder, ou porque o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. O verso 11. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, porque
em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. O verso de número 15, muito importante que você coloque aí no seu WhatsApp, na sua geladeira, para você não esquecer nunca. O verso de número 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Até aqui. E nós vamos meditar nas nuances desse texto. Observe que a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, eu não vou falar dela como um todo, porque não é útil nesse momento, não é necessário, mas eu quero me ater a essa maneira do apóstolo se dirigir à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, ela era uma igreja que você observa de ponta a ponta, que o apóstolo enfrentou muitas, mas muitas, inúmeras dificuldades para lidar com o povo. A partir do seu ensino, a partir da sua didática, do seu ensinamento, da sua didática pedagógica com o povo de Corinto, o apóstolo Paulo enfrentou muitas objeções, muitas adversidades, muitas pessoas, homens e mulheres, que se levantavam contra o ministério, e enquanto no seu exercício do apóstolo Paulo, as pessoas se levantavam contra e falavam e interrompiam os cultos, e muitas vezes utilizando até mesmo de dons espirituais. Daí que você vai ver que no capítulo 13 ele vai falar: se eu entregasse o meu corpo para ser queimado pelos homens, fazendo um paralelo para que as pessoas de Corinto entendessem, se eu desse tudo para ser vendido e entregasse os pobres, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria, de nada seria. Esse monólogo do amor que o apóstolo Paulo traz na igreja de Corinto é uma espécie de aula para eles, por causa dessa soberba constante e desse orgulho que perpassava a paciência e a estrutura do apóstolo Paulo. Então, quando observamos aqui o capítulo 12, percebemos que o apóstolo está querendo dar uma instrução, porque ele via alguma espécie de objeção à vida dele, contra a vida dele, e ele tem por desejo pessoal esclarecer algumas coisas do seu próprio viver em Cristo. Você vai ver isso também, ele falando muito em Gálatas. Do seu andar com Cristo, como foi o encontro dele, a sua evolução. Muitas vezes você vai ver o apóstolo Paulo, principalmente no livro de Atos, defendendo a sua própria chamada, falando dos seus sofrimentos, falando das suas dores. E o que é interessante na Bíblia, exatamente para você que não é cristão, para você que não congrega em nenhuma igreja, mas para você que seja católico ou de qualquer religião que confesse Jesus como Senhor e Salvador, o interessante é que a Bíblia, como um todo, ela, como um livro, ela não traz as partes que propunha ao homem a glória. Ela não traz as partes que evidenciam o homem como um centro de glória, de fama. A Bíblia é um livro que ela é um livro tão estupendo de glória,
que mostra os declínios, as partes de labor dos homens, ao ponto de que é um livro completamente humano, real, ou seja, que não oculta as quedas, os problemas graves de níveis de personalidade, ainda que os homens, dentro da Bíblia, aqui quando você lê, você vai ver assim, carta do São Paulo, né, que é considerado santo, carta do São Pedro, que é considerado um santo. Então, cartas assim que são santificadas, as epístolas trazem uma espécie de devoção, e daí o católico recebe pela interpretação, né, do apóstolo São Pedro, obviamente do Santo Pedro, e aí daí essa consonante de santidade, de purificação, mas você percebe que são pessoas humanas, pessoas que estavam no seu labor diário e contavam as suas dores, contavam suas vitórias, mas também contavam suas dores. Por que eu, Sérgio Jônio, estou fazendo esse grifo? Por que eu estou fazendo esse parêntese? É para que você, tanto o cristão que já ouviu falar alguma coisa da palavra, que conhece alguma espécie aí do Romanos 8:28, todas as coisas cooperam, mas tanto quanto também aqueles que não têm nenhum conhecimento, mas que têm uma simpatia pela fé cristã, que você compreenda que estar em Cristo não significa que você terá uma vida repleta de sonhos e realizações físicas, pessoais, financeiras, emocionais, sociais. Não significa que a sua vida vai ser transformada como um passo de mágica e que você terá, alguma espécie de coisa mística na sua vida que lhe fará viver maravilhas para este mundo aqui. É muito pelo contrário. Você está sendo convidado, e isto falo para ambos, tanto para o cristão quanto o não cristão. Você está sendo convidado para ser salvo. Porém, a partir da sua salvação, você também estará entrando no exército. Você será um soldado de Jesus. Você será um agente emissário de uma mensagem, de uma forma de vida, de um idealista chamado Jesus Cristo de Deus, enviado de Deus. Então, se você vai passar a defender a bandeira de Cristo, a bandeira do Messias, que lhe salvou e que lhe tornou Senhor, abrace muito bem o texto de João, o Evangelho de João, capítulo número 9. Abrace muito bem, porque você vai perceber que um cego de nascença, ele é curado, ele recebe a bênção do Cristo, do Jesus, o Salvador, mas depois ele tem que ficar se defendendo diante de cicranos e bertranos, ou seja, para ele era mais fácil o período que ele era cego e ficava pedindo esmola, do que isso olhando no campo lógico, físico, humano. Aparentemente seria muito mais fácil ele estar ali vivendo aquela vida de mendigo, sem precisar dar explicação a ninguém, porque todo mundo já sabia que ele era cego. Agora ele passa a ter que viver uma vida em que ele tem que estar se comparecendo a tribunais, diante de pessoas para defender e para dizer, olha, foi um tal aí de um Jesus que me curou e tal. Então, não é uma coisa tão fácil assim. Porque há uma coisa no meio da igreja, uma espécie de mensagem de facilitismo, em que as pessoas de fora, por não compreenderem, abraçam isso e terminam vindo para Jesus como se fossem ter uma mudança na vida delas, mágica, repentina, e que as coisas as coisas ficassem de maneira facílima. Não é assim. A verdade não é essa.
A verdade é que você está sendo chamado para um exército de coragem. A verdade é que aceitar Jesus como Salvador é uma coisa fácil, porque você fala assim, da boca para fora. Você lê lá a Bíblia em Efésios 2:8, e você vai ver lá escrito assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas dá uma ideia de que é só confessar e você é salvo. Romanos 10:9 também vai dizer isso. Se com a boca confessar e no coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos pelo Espírito de Deus, então estará salvo. Né? O Marcos 16:15 também diz assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, falando de salvação é uma coisa, agora abraçar o que estamos vivendo neste ano, vivendo a mentalidade do reino, é receber Jesus não como o Salvador, o Mel Gibson do filme Paixão de Cristo. O Salvador que veio dar vida por nós, porque faz a gente chorar, a nossa emoção ficar bastante aflorada, e nós ficamos... E às vezes até achamos que Jesus era um coitado, né? Mas não tem nada a ver com coitadismo. Jesus veio com propósito. Ele veio para salvar, mas ele também veio para erguer um exército. É porque nos falta alguma coisa, né, algum conhecimento bíblico, para entender a missão de Cristo é a pedra que derrubou a estátua lá em Daniel, no capítulo 3, o sonho do rei, do Nabucodonosor, no sonho lá dentro da Babilônia, quando aquela estátua, a pedra vem e bate na estátua e desmorona ela toda. E aquela pedra virou um montão. Jesus é essa pedra que é lançada e não foi por mão de homem. Então, quando Jesus vem, ele não vem só para destruir os reinos antigos. Isso aí, eu não vou entrar aqui em Babilônia, Grécia, Assíria, Medos, Persas, Roma, eu não vou entrar nisso porque é muito grande. Mas Jesus, ele veio para criar o reino dele. Criar o reino dele em matéria de essência, para depois esse reino ser constituído lá no reino milenar, no fim de tudo. E para isso, para ele constituir o reino, isso você vai ver, se não me foge a memória, lá no capítulo 12 de Mateus, ali o versículo de número 11, ou é 11, 12, eu acho que é 11, 12 de Mateus, quando Jesus está falando sobre a chegada do reino dele, certo? Na terra. Também em Isaías 9, o verso de número 4, 5, 6, 7, você vai vendo que a missão de Jesus na terra não era apenas salvar. A missão dele era salvar, mas depois da salvação, ele começou a selecionar. E o grande problema, por isso que se faz necessário uma introdução nesse aspecto, para que você capte o senso e que você não fique imaginando que você levantou sua mão direita assim para o céu e disse, Senhor Jesus, e o pastor pediu para você orar dizendo, Senhor Jesus, e você repetiu, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e você repetiu, e apaga o meu nome do livro da morte, toma conta da minha alma, salva-me, Senhor. Pá, ótimo, isso é lindo, é verdade. Mas também você é selecionado para uma missão. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta ao Timóteo, capítulo 2, você se lembra do texto lá que diz, fortifica-te na graça, filho, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e as coisas que de mim ouviste, passa para homens idôneos e fiéis, que sejam aptos também a ensinar. E aí ele fala assim, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Olha aí, que é isso? Que soldado é isso? Pelo amor de Deus. Então quer dizer que eu não sou só salvo, eu sou também soldado? Né? Soldado de Cristo, ninguém que milita, ou seja, ninguém que serve o exército, ninguém que é um militante, um militar,
Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Guerra? Peraí! Então quer dizer que não estou só sendo salvo, eu também sou alistado para a guerra. Eu estou falando tudo isso para depois você entender o porquê desse texto, porquê que Paulo está falando isso no texto. Amém? É só para que você entenda o escopo. Tem muito mais coisas que eu poderia falar aqui sobre a lavoura de Cristo, quando você pega ali. Bom, mas deixa isso para lá para uma outra oportunidade. Então, é nesse dilema, é nesta nuance, são através desses meandros que a pessoa chamada para um propósito. E o que é a pessoa chamada para um propósito? É o pastor, é o irmão do cabelão, a irmã cheia da unção, é aquele irmão que ora muito, aquele, sabe, que, sei lá, não sei, porque nós temos uma maneira de pré-selecionar as pessoas a partir de uma nomenclatura, de um título, ou pela cara que a pessoa faz. Se a pessoa faz aquela cara, a gente já olha assim, ixi, é o profetão, é o santo. Meu Deus, desceu do céu agora, é o próprio Gabriel. Né? Se a pessoa tem um monte de línguas estranhas, a gente já diz, isso é o homem do fogo. Certo? E normalmente refutamos tudo que que não tenha pressão, que não tenha impressão, que não fale com muito alto. Nós achamos assim muito... não é bom pra gente. A gente quer alguma coisa que seja vibrante. Tá? E o discurso do apóstolo Paulo era tão assim, cadente, tão perene, que o Eutico dormiu na janela. Certo? Então o que acontece? Nós temos essa mania de pré-selecionar. Voltando o cerne do que eu disse, quem é o chamado? Como é o chamado? Quem é esse que é chamado por Deus? Quem é que tem alguma chamada para fazer alguma coisa para Deus? Ora, isso é muito fácil, é só você abrir a sua Bíblia, em João capítulo 15, eu vou puxar aqui, né? Em João capítulo 15, o João que eu estou falando é o Evangelho de João, certo? O João capítulo de número 15, e você vai ver assim, ó. Se você tem uma Bíblia aí, é bom que você anote, porque aproveita esse tempo que você está em casa, sem fazer nada. Anote e vai estudar a Bíblia, criatura, tá? É quando você tiver a oportunidade na igreja, você saber falar alguma coisa, né, varão? Não ficar gaguejando. Ah, mas você não tem problema na vista, não consegue ler. Bota para ouvir, vaso. Né? Bota aquela. Agora tem até Bíblia em áudio aí, segundo eu estou sabendo. Né? Evangelho de João, capítulo de número 15. Isso para saber por que é chamado. Você é chamado. Tá? Quem são os chamados? Evangelho de Jesus, capítulo de número 15, versículo de número 16. Certo? 15, 16 do Evangelho de João. Obviamente que o contexto aqui são os discípulos em que Jesus estava falando. Contexto real, exegese real, é que Jesus estava falando diretamente para os discípulos. Ele diz assim: não me escolheste vós a mim. 15, 16. Mas eu vos escolhi a vós e nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Veja, ele está dizendo, não foi vocês que me escolheram, eu que selecionei vocês, para que vocês vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto vocês pedires em meu nome ao meu Pai, Ele vos conceda. Ainda no capítulo de número 15 de João, o versículo de número 5, está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí vem, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que... Pastor, mas isso não explica quem é o chamado e quem não é o chamado. Vamos lá e tal, se você quiser, para João mesmo, o próprio Evangelho de João, capítulo de número 17, a oração sacerdotal de Jesus pelos discípulos, certo? Capítulo 17, Jesus está falando assim:
é um pouco de despedida, é uma pré-despedida de Jesus orando pelos discípulos. E ele está fazendo uma oração que eu acho que você que é crente, no mínimo, deveria saber. E 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus ora pelos discípulos e diz, eu não oro só por estes, mas também por aqueles que serão alcançados pela pregação, pela palavra que eles pregam. Bom, se você ainda não entendeu, você ainda não se convenceu quem são os chamados, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 12 de Atos, versículo, se eu não me engano, 49. Atos fica depois de João. Acho que é 2,49 de Atos. Não, 2,39 de Atos dos Apóstolos. É isso mesmo? É, isso mesmo. Atos capítulo 2,39. Diz assim, porque a promessa diz respeito a vós. Isso no contexto de quem estava no cenáculo recebendo o Espírito Santo e aquelas pessoas que estavam fora, que não tinham recebido nada, mas que estavam perplexos sem saber o que movimento era aquele. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor o chamar. Ou seja, o chamado é para você também. O chamado é para qualquer pessoa que recebeu Jesus, que recebeu transformação e que tem no seu coração uma chama ardente para falar de Jesus, para falar do amor de Deus. Então, o chamado é seu também. Enfim, o apóstolo Paulo está vivendo dores, dilemas, por causa da sua chamada. Está vivendo problemas por causa do que recebeu. Defender ser um cristão. Por que você acha que muita gente não é cristã? E que tem outros que são meia boca também. Por que você acha? É óbvio. Porque ser cristão não é uma coisa fácil. Pode parecer fácil, mas não é uma coisa fácil. Ser cristão, receber Ele como Salvador e receber Ele como Senhor da nossa vida, Rei sobre nossa vida, não é uma coisa fácil. Você terá muitos problemas. Normalmente eu sou uma pessoa que eu falo logo para a pessoa sentir logo que o negócio é pesado. Porque esse negócio de ficar enfeitando a mensagem do Evangelho não é uma coisa verdadeira, é uma mentira. A salvação é uma coisa muito bela, muito linda. Não é porque Jesus vem, pelo sangue dele purifica o seu pecado, você é salvo pela fé, mas, vamos ser sinceros, depois que você abraçou a fé, abraçou a causa, essa pregação aqui é para você, é tipo assim, não venha para Jesus, porque se você vier com melô, se você vier, como eu sempre brinco aqui na igreja, como eleitor do PT, com mimimi, você não vai conseguir ficar cristão, continuar com Jesus, porque andar com Jesus não é uma coisa simples. O apóstolo Paulo está contando da dor dele. O capítulo 12 da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, que é o tema de hoje aqui, ele está falando sobre uma glória, uma visão, uma revelação que ele teve, um arrebatamento do Espírito que ele teve. Ele fala que conhece um homem, e ele fala da sua natureza espiritual. E é dessa natureza espiritual que ele é feliz por essa natureza espiritual nele. Mas depois ele começa a narrar a sua natureza carnal, a sua alma como homem, sua natureza como ser humano, como todo e qualquer outro ser humano. Porque a diferença entre o cristão e o não cristão é a capacidade que a pessoa recebe no espírito de suportar aflições muito profundas, muito agudas, dilemas emocionais, espirituais, psicológicos, familiares, financeiros. Esses dilemas são perpassados, sobrepostos, por causa da graça e a fé que é desenvolvida dentro da pessoa,
a partir de Romanos 10 e 17. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, você não se iluda. Não se iluda achando que ser cristão, e isto falo mais uma vez, tanto para o cristão quanto o não cristão. Porque tem cristão que é iludido. É o crente do carrinho da Angélica. Voo de táxi, estava morrendo de saudade, sabe? O crente Aladim, né, que fica andando com aquela coisa do mundo de Alice. Né? Mas a realidade é que você, sendo cristão, você torna-se um agente emissor de uma palavra, emissor de uma mensagem transformadora na vida de outrem, mas às vezes a sua própria vida não está em frangalhos, porque há uma graça sobrenatural. Mas na condição humana, emocional, muitas vezes, você está sofrendo também. Entretanto, tem um medicamento que é a graça e o Espírito Santo de Deus que fortalece. Então, o que eu queria falar aqui nessa tarde era trazer uma explicação para as pessoas e para o cristão também, que nesse momento está em casa, que se encontra em uma espécie de cataclisma de dúvida, em uma espécie de cristão bumerangue, sabe? Vai, volta, vai, volta. E quando eu digo vai e volta, são nas ondas neurais, nas ondas cerebrais, na maneira de pensar, na sua própria fé, na sua confiança que fica a hora igual a maré. A hora está baixa, a hora está alta. Né? Então, assim, para que você não caia naquela ilusão de que ou você está em um grave pecado, ou que Deus não ouviu, ou não lhe ouve, ou que, sei lá, porque são tantas desculpas que eu nem sei mais quais são as desculpas que as pessoas usam. Mas que você não fique atordido, perturbado ou perturbada por causa do que você está vivendo. Se você lê Pedro capítulo 4, verso 12, você vai ver escrito assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem contra vós, como se coisa estranha fosse. Não é nem para entrar nisso, porque vai crescendo, então fica complicado. Se você ler Filipenses 1, 29, e esse tipo de mensagem ninguém aceita Jesus, porque o negócio é muito sério. Filipenses 1, 29, você vai ver escrito assim: porque a vós não foi dado a vós, a respeito de Cristo, apenas o privilégio de crer, porque crer é um privilégio, em Cristo, mas de também padecer por Ele, ou seja, sofrer por Ele, sabe? Então, assim, não é uma coisa mágica, irmão ou amigo. Não é algo que vai mudar a sua vida para você ganhar coisas materiais. Mas eu vou te dizer, o que você recebe é incomparável com qualquer fragmento de valor das coisas terrenas. Impossível fazer comparações. Qualquer comparação é tosca, é blasfema, é anátema. Quando você recebe Jesus, você recebe algo espiritual. Quando você recebe de verdade mesmo a mensagem dele, crê, e no seu coração você recebe uma transformação, meu amigo, ninguém derruba mais você. Nada. Claro, você vai ser humano normal, vai ter tristezas, mas você se supera muito rápido, sabe? Porque a glória e a graça que a pessoa recebe é muito grande. Por isso que eu queria fazer menção desse texto, quando o apóstolo Paulo está narrando o que ele alcançou. Dos apóstolos, para mim, é o que mais alcançou dimensão espiritual e compreensão da revelação do plano de Deus na pessoa de Cristo, no contexto de salvação, captação de gentios, captação de judeus, sabe? É algo bastante abrangente que não tem como esgotarmos o assunto. Mas
o apóstolo Paulo abre o coração para a igreja de Corinto, e eu gostaria de que você entendesse essa abertura de coração. Ele começa a dizer, em verdade me convém gloriar da parte espiritual. Em verdade me convém gloriar desse homem espiritual que foi lá nos céus, nos terceiros céus, e recebeu uma revelação poderosíssima. Desse eu me glorio, mas do humano eu não vou me gloriar. Aí o versículo de número 7, que é para fechar logo o entendimento aqui, porque eu já andei aqui para que você compreendesse, porque toda comida tem que ter um tempero, certo? Toda comida tem que ter um tempero. E aqui esse texto precisava dessas referências para que você tivesse uma linha, um cerne do assunto. Deixa eu beber um pouco de água aqui que eu mereço. A diaconisa Ana Rita não está aqui para encher o copo, nem o presbítero Lázaro também. Vai fazer o quê, né? Versículo de número 7 da carta, você que chegou aí agora, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, verso de número 7 agora. É para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Perceba que aqui ele traz para a igreja de Corinto uma mensagem dizendo: o meu segredo para me manter humilde com toda a revelação que recebi, o meu segredo para não me envaidecer e não gloriar-me a mim mesmo no meio de vocês, ó igreja de Corinto. O meu segredo é que, apesar de eu ter sido arrebatado aos céus no corpo espiritual, e ainda tem uma hora que ele fala assim, no espírito, não sei se na carne também, Deus que sabe, que eu nem tenho certeza de como foi isso, eu sei que vi, certo? Então ele diz assim, o meu segredo é um método, é uma maneira que Deus encontrou, isso na concepção do apóstolo, para me fazer continuar humilde. Foi o quê? Permitir um espinho na minha carne. Isso aqui fala de o que é espinho na carne. Espinho na carne é um problema na ordem do caráter. Eu estou fazendo aqui alusões, porque nós temos também espinhos. É um problema de ordem de caráter. É um problema de ordem familiar. Pode ser qualquer uma coisa dessas. É um problema de um filho que não anda na presença de Deus, de uma filha que se perdeu. É um problema de divórcio, quando queria estar tudo bem. Pode ser diversos problemas, sabe? Este espinho na carne, ele tem uma finalidade, um objetivo. Na concepção do apóstolo, esse espinho tinha um objetivo de detê-lo em uma linha, em um certo limiar, e que não permitisse que ele ultrapassasse, porque na sua sabedoria, no seu conhecimento e na profundidade da revelação, porque ele diz isso, verso 7. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, porque o que ele recebeu é de alto teor, é de alta estirpe, de alto patamar, obviamente, mercadoria cara, vai custar, mercadoria muito boa vai custar caro para você. Coisas boas no campo espiritual custam caras no campo físico também. Que você entenda muito bem. Não admire unção sem entender o preço que se paga para ter. Não o preço porque a pessoa, eu estou recebendo porque eu paguei o preço. Não é isso. É que Deus molda, forja. Aleluia.
sem você nem saber o porquê. Deus trabalha moldando a pessoa, apertando, e a pessoa nem sabe, e aí ela está orando. Meu Deus! Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Eu não aguento mais. E chora, faz campanha, entra e sai de consagração e jejum. E ela está pensando que tem um pecadaço na vida dela. Deve ter alguma corrente de maldição na minha vida. Misericórdia, eu vou entrar na campanha de quebra de maldição. E tomar banho de óleo ungido. E está achando que aquilo ali é alguma coisa de ordem espiritual para afligi-la ou para afligi-lo, no intuito de mostrar a fraqueza. E aí às vezes nós usamos assim o termo, Deus está me provando, e tantos outras nuances, algumas diretivas, jargões que nós utilizamos, que às vezes é verdade. Mas na grande maioria das vezes, é Deus forjando. Conflito, confronto. Na grande maioria das vezes, é o ourives arrancando a impureza da prata. Arrancando o defeito da prata. Mas, muitas vezes, é preparando, estruturando a pessoa, para que a pessoa exerça o propósito que a ela está predeterminado desde o ventre da mãe e, quiçá, até antes disso. Não é a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus. Aceitar Jesus já é uma das fases do cumprimento do propósito que foi dado lá no ventre da mãe. Sabe? Porque as pessoas têm ideia de que elas... O chamado delas foi formado a partir do momento que elas recebem. Não. Para que você entenda bem, é só você ler o capítulo 1 de Jeremias. E você vê Jeremias dizendo, sou uma criança, Senhor. Ele não diga que tu és uma criança. Porque desde o ventre da tua mãe, eu te conheci. E te separei. E te dei. Olha só, conheci, separei e te dei. Pelo amor de Deus, eu era um feto ainda. As nações por profeta. Misericórdia. Não tem como fugir. Então Jeremias sentiu que o negócio era pesado e ele quis correr. Entende? Então é uma diretiva em que você é forjado. Deixa eu te falar uma coisa, irmão e irmã. Se você se cruzar com alguém que é pastor, pastora, e que aponta a sua falha, e que fala para você mudar e tal, rapaz, você pode estar sendo abençoado por Deus, porque alguém enviado por Deus está ali, exatamente para lhe ajudar, e você, às vezes nem ele sabe, nem o pastor sabe, está ali dizendo só porque acha que está errado mesmo, mas ele está ajudando você a melhorar no seu ministério, na chamada que você tem, e você está... Eu não sei da sua vida, mas na sua igreja, do seu pastor, pode ser que você esteja rejeitando e que você está atrasando. Só está atrasando, mas não tem jeito. Não adianta fugir, porque vai cumprir. O apóstolo Paulo está falando que as revelações eram tão profundas que ele recebeu esse espinho na carne, que era uma espécie de mensageiro de Satanás, que era como esbofeteava o rosto dele. Ou seja, era uma espécie de humilhação que ele passava. De vergonha pessoal. Era algo que atingia o apóstolo Paulo. Talvez você tenha um espinho dentro da sua casa, um espinho enorme dentro da sua casa. Talvez o espinho é no meio da tua família, na sua empresa, no seu trabalho, é na sua vida pessoal, coisas que você tem como frustração. E Deus está dizendo, isso é um espinho que eu permiti só. Às vezes você está achando assim, por que Deus não... Aí você faz aquela cara de Ana Paula Valadão cantando. Aí você fica, por que Deus não me permitiu ter isso, ter aquilo? Poxa, tanto e não sei o que, eu estudei, eu fiz isso. Meu Deus está dizendo para você hoje, aceita o meu trabalhar,
Porque isso é para preencher o currículo do seu propósito, do propósito que Deus deu para você, do propósito que Ele designou para você. Muitas coisas na nossa vida são matérias para serem colocadas no nosso currículo espiritual e ministerial. Experiência. Eu vou abrir a Bíblia aqui, no livro de Romanos, que fica antes do livro de Coríntios. Vou ler um capítulo 5 e o versículo. Eu vou ler 2 ou 3 versículos, que é só para dar contexto ao que eu estou falando aqui. Hoje está sendo mais um estudo, né? Eu sei. Capítulo 5 de Romanos. Eu não vou ler o versículo primeiro, porque eu quero trazer algo aqui para que você compreenda. O versículo de número 3. Olha só. Anota aí, se você não quiser abrir a Bíblia. Capítulo 5 de Romanos, versículo de número 3. E não somente isto é porque está falando de outras coisas aqui e eu não vou ler para não render muito tempo. E não somente isto, mas também nos gloriamos, olha que paradoxo, nas tribulações. Sabendo que a tribulação, olha só, a tribulação, ela vai gerar a paciência. A paciência gera a estrutura, a sabedoria, a experiência. E a estrutura, a sabedoria, a experiência vai gerar o quê? Esperança. E o que a esperança faz? A esperança não traz confusão. Não deixa ninguém confuso. Não deixa você perturbado. Não deixa você aturdido. Mas, como é que se constrói um vaso, uma vida, um homem, uma mulher, com essa sabedoria, com essa estrutura, com esse lastro de experiência? É só você sair voltando, sabe? Porque é bonito ver a pessoa não se confundir, a pessoa ser cheia de esperança, mas até chegar à esperança, e até chegar a esse patamar de não ter confusão, porque a esperança não permite você ficar confundido, não permite você ser sucumbido, apavorado, porque você tem a fé, a esperança, você sabe, você é tranquilo, você é tranquilo e tranquiliza também, você não é perturbado e perturba, né? Mas para isso convém que você o quê? Versículo número 3. Glorie-se nas tribulações. E só tem uma maneira de você se gloriar nas tribulações: entendendo o objetivo. Lá em Coríntios, no capítulo 12, verso 7, da igreja de Paulo escrevendo a Coríntios, ele fala assim, ó: e para que? Você tem que entender isso. Para que são essas tribulações? Para que são esses problemas na minha vida, na minha casa, na minha mente? Para que são essas situações, essas circunstâncias em que eu vivo? Para que eu choro assim? Porque não entende hoje. Então, o apóstolo Paulo disse: para que eu não me exaltasse. E para que eu não me perdesse, porque o que eu recebi era muito rico. Porque o que destrói o homem é o que ele recebe. O homem é tão fraco, com poder, com dons, com talentos, que ele pode se corromper, que ele pode se perder. Então, convém que haja alguma escala de medida reguladora da humildade dele. Às vezes é uma pessoa que vem e fica com toda hora, rapaz, toma vergonha. Seja humilde, seu arrogante, soberba. Você já viu que tem vaso que é doido, né? O cara chega assim, não tem quachá. Às vezes é até pesado demais. Mas geralmente é um cônjuge, é um marido, é uma esposa, é o filho, é a mãe, é o pai. Eles são agentes reguladores. Às vezes, para um adolescente, por exemplo, o pai é um espinho, e um espinho enorme. A mãe é um espinheiro completo. Mas é através desse afligir
que o filho cresce bem, tem uma boa personalidade. A mesma maneira, quando nós somos crentes e recebemos missão, e temos a ideia de viver a mentalidade do reino, para eu chegar a esse status, eu tenho que passar pelo processo. E qual é o processo? Como eu chego, pastor? Até o entendimento do apóstolo Paulo, que sabia, e dizer assim, e para que eu não me exaltasse, o Senhor permitiu uma vergonha na minha vida, um problema na minha casa, permitiu que o meu marido fosse um fumante, permitiu que o meu marido fosse um alcoólatra, permitiu que eu fosse traída pelo meu marido, permitiu que o meu filho experimentasse as drogas, ou a minha filha se perder. Alguma coisa Deus sempre permite, né, para que a glória dele se manifeste. É a resposta que Jesus dá para Bartimeu, certo? Ou também para ressuscitar o Lázaro. Lázaro está morto, o Lázaro dorme, nosso amigo dorme. E eu muito me alegro que ele esteja morto, porque é para aumentar a fé de vocês. Tem tudo um objetivo. Então, como é que eu chego a esse status? E aí eu falo para o próprio crente. Como é que eu deixo de ser tolo? Como diz meu pai, você é abestalhado. Como é que eu deixo de ser menino, neófito, bebedor de leite? Como é que eu deixo disso? Como é que eu aprendo isso? Vivendo muita tribulação e me alegrando nela, porque eu estou entendendo, se está vindo tribulações, então significa que Deus está nesse negócio, está permitindo que eu passe por isso para um objetivo, que Deus não ia permitir que eu vivesse uma vida de Maria Mole, de algodão doce. Se não houvesse algo, até mesmo o diabo não viria atacar alguém que não tem nenhum efeito no campo espiritual. Como é que eu faço? Como é que eu sei? Lendo agora Romanos 5, o versículo número 3. Nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo, conscientes de que o que a tribulação produz. A tribulação, na verdade, ela está sendo uma amiga. Bom, você entendeu o paralelo. Ela está sendo um agente auxiliador. Porque a partir do momento que eu sofro tribulações, eu sou motivado a gerar alternativas para passar por ela. Então, quando eu sou motivado e eu me mexo, eu saio da minha zona de conforto, porque o efeito da tribulação é essa, não é? Você não pode se esconder debaixo da cama. Quando ela vem, ela força, obriga você a buscar o esconderijo do Altíssimo, né? Davi diz isso, se eu não me engano. Acho que é no Salmo 54 ou 57, não me lembro bem. Eu sei que ele diz, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa até que passem as calamidades. Você vai buscar alguma coisa para... Meu Deus, você vai orar, Senhor, socorre-me. E ali Deus vai lhe dando graça, daqui a pouco você está esquecendo da tribulação, está se enchendo de Deus, está cheio do Espírito, está se fortalecendo, e você diz, ai, nem parece que eu estava atribulado, aquilo tirou você da zona de conforto, você jejuou, consagrou, e daqui a pouco você está doido para pegar o microfone, para ter uma oportunidade de ver uma pessoa na rua, no trabalho, a vizinhança está dizendo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e você começa a pegar o quê? O que é que a tribulação ela produz? Ela produz paciência. Veja aí no seu versículo 3. Produz a paciência. E depois da paciência, produz experiência. Quando vier de novo, você está bem. Já passei por você uma vez, vou passar de novo. Ainda diz assim, em nome de Jesus. E com autoridade, porque você vai começando a treinar a ferramenta da autoridade, da intrepidez, da ousadia. E você fica forte. Tá bom? Hoje eu quero dar assim uma espécie de escola dominical online para você. Aí o versículo continua, né, o 3. E a paciência da experiência e a experiência da esperança. A experiência faz o quê? Chega alguém atordido, perturbado diante de você. Irmão, não sei mais o que eu faço, irmã. Tá assim na minha casa. Aí você dá um sorriso. Calma, benção. Vai ficar tudo bem. Não, calma. Mas que, irmã, você não sabe o que eu estou passando. Porque na minha casa, aquele homem, aquela mulher. Aí você diz assim, olha, deixa eu te falar uma coisa.
Eu já passei por essa via também. Eu já entrei nessa rua, inclusive eu morei de aluguel. Por anos nessa rua. Eu também já morei aí. Mas depois o Senhor mudou a minha história. Menina, sabe o que você faz? Aí começa a dar aula, sabe? Aí vira mestre, começa a ser professora ou professor e começa a dar aula. Faça assim, 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 sabe? Aí começa a já explicar, né? Começa a estruturar a sua vida espiritual, irmão. Vai orar, vaso. Você faz assim, jejuma das 8 às 12. Depois leia uma palavra, louva. Depois você vai fazer a comida. Depois, ou você vai pegar os meninos no colégio, sei lá. Você começa a direcionar vidas. E é aí que o seu ministério fica evidente. A chamada de Deus fica vívida na tua vida. Porque você começa não apenas ter para você. Por quê? Suportar tribulações gera em você paciência. A paciência dá a você experiência. E quando você tem experiência, agora, meu amigo, você começa a passar a sua experiência para outrem. Essa experiência vai lhe dando esperança. Então você começa a ser um agente, uma pessoa livre, feliz. Não porque a sua vida é toda perfeita, mas porque você entendeu o propósito. Aleluia. A sua vida começa a ter sentido no campo espiritual. No campo físico, pessoal, parece não ter. Mas no campo espiritual você percebe, você recebe o entendimento, a revelação espiritual, e aí você começa a abrir a boca devagarzinho, porque no início a pessoa fica meio tímida, e começa a liderar, alimentar vidas. E quando você alimenta, o negócio vai crescendo, meu irmão. Aqui compararei a mensagem do reino, aqui compararei o reino dos céus a uma semente de mostarda que plantada é a menor das ervas, mas quando cresce arrebenta. Aqui compararei o reino dos céus o fermento que entra na massa, depois de se misturar no meio do mundo, massa, ele espalha a massa, cresce com o efeito do fermento. Então, quando você vive tribulações, então se você for sábio hoje, você vai dizer assim, bem-vindo, prova. Antigamente eu te amaldiçoava, agora já entendi. E isso é que o apóstolo Paulo vai fazer depois. A partir de hoje você vai entender que tribulação produz paciência. Paciência produz experiência. Olhe nos olhos de alguém que está lhe dando um conselho e perceba, normalmente, uma pessoa muito experimentada, os conselhos dela, quando ela está te olhando e aconselhando, os olhos dela refletem tanto amor, porque ela já viveu muita tribulação. E a tribulação deu muita paciência. Às vezes você dá aquela de giraias de Jesus, né? E a pessoa olha para você com uma paciência. Às vezes você xinga, olha mal e a pessoa tem uma calma, uma paciência com você. Isso é porque a pessoa já caminhou muita estrada no campo espiritual. Então, a tribulação vai produzir paciência, a paciência vai produzir experiência. Olha, tribulação, paciência, experiência, esperança. E a esperança, meu irmão, é o resultado de um currículo em que nunca vai se confundir. Nunca vai entrar em desespero, porque recebeu o pacotão completo. Entendeu? Às vezes a gente vai desabafar, mas isso não quer dizer que perdeu a esperança. É só um momento ali que a pessoa está muito atribulada, muito triste, e só conta com outro também que está vivendo a mesma fase, né? Então, o apóstolo Paulo está dando essa explicação, e aí voltamos lá para 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, e aí ele agora está dizendo para a igreja, agora não é mais para ele, né? Agora é para o povo. Olha, eu estou vivendo assim, e para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me colocado, não fui eu que procurei. Aqui que está o segredo. Eu não pequei para isso, eu não errei para isso. Isso é permissão de Deus. Pega aí, vaso, na sua casa, na tua vida, qualquer problema que você não buscou, não é uma luta, é uma prova que você foi cavar para você. Então, se não foi você que foi buscar, é permissão de Deus.
para que eu não me exaltasse pelas excelências. E ele valoriza, né? Poxa, né? Ele não fica falando assim, depois que eu aceitei Jesus, as coisas ficaram piores. Parece que, pelo amor de Deus, ai, irmão, ora por mim. Não. Paulo diz assim, ó, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, pela grande... Valorize o que Deus deu para você, moço. O que Deus lhe deu? O que foi que Deus deu para você? Ai, eu tenho um dom assim de ficar no canto, igual o pastor Sérgio. O dom do canto, de ficar no canto, né? Quando eu canto, a nota é a nota dó, porque dá uma dó quando eu canto. Sabe, é a pessoa que fica o tempo todo menosprezando aquilo que recebeu, desfazendo aquilo que recebeu, e bonito é sempre o que o dos outros, o bom é sempre o que a outra pessoa tem, nunca o que Deus lhe deu, desvalorizando. Certo? Sempre a casa melhor, sempre em torno de sonhos elaborados, e nunca louva o que Deus fez na vida. Então, vamos crescer. Como é isso, pastor? Excelentes, revelações excelentes, dê uma família excelente, uma casa excelente, uma paz excelente, sabe? Vamos valorizar o que Deus deu pra gente? Então o apóstolo Paulo disse, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho, foi-me posto um espinho na carne. E agora ele fala, ele diz assim, que é um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Eu não vou entrar muito aqui porque o tempo já se foi. E ele fala assim, ó, confessando para a igreja de Corinto, a qual por 3 vezes eu já orei ao Senhor, para que ele tirasse esse espírito de mim, esse problema de mim, para que ele lançasse fora de mim. E ele me respondeu e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é o que Deus disse para ele. A minha graça te basta. Tipo, eu dei a você algo muito bom. Te basta, ele está dizendo assim, é suficiente. Porque o que Deus dá é suficiente. E suficiente para quê? Para sobressaltar. Para sobreviver os dilemas que a gente vive na vida. Para passar por cima dessas coisas. Então não existe nada que resista à unção de Deus na sua vida. E isto, irmão, você tem que entender. Você tem que tomar vergonha. Tem que parar de diminuir o que Deus fez na sua vida. Eu vou declarar de novo, não existe nada, nem no campo físico, nem no campo espiritual, que possa resistir à ação de Deus, o dom de Deus na tua vida. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. E aí Deus diz assim, ei, Paulinho, né? A minha graça te basta, moço. O meu favor, o meu poder, a minha proteção, alabaracandai, a minha glória em você, a minha ação cotidiana na tua vida, a minha proteção para ti e para os teus, basta para você. A medida que eu lhe dei é suficiente. Nunca minha. Diga comigo, o que Deus me deu é suficiente. O que Deus fez na minha vida é suficiente. Saiba disso, irmão. Aí ele diz assim, eu orei, ele confessa, eu pedi a Deus. Agora, uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Paulo recebeu revelação grande na vida dele. Mas não recebeu revelação se aquilo era permissão de Deus ou não. Então ele vai e ora. E diz assim, afasta de mim, Senhor. Não, pai, eu não quero mais isso para a minha vida. Cara, deve ter feito campanhas. Porque ele disse que orou 3 vezes. E aí ele ouve a resposta de Deus. A minha graça te basta. Por quê, Senhor? Porque o meu poder, porque a glória, a minha dunamis, não pode ficar parada dentro de você. Ela fica perfeita em você. Telebaicano. Ela começa a crescer
e amadurecer dentro de você por uma única chave: sua fraqueza na carne. Quando você está se debilitando no seu ego, a dunamis, o poder dele está crescendo. Quando está havendo uma vaidade pessoal em você, a dunamis não desenvolve, o poder não desenvolve. E daí você percebe um monte de pessoas que receberam graça, unção de Deus, mas que não desenvolveu bem, que ainda está muito atrás, porque não permitiu, não aceitou. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A palavra é aceita. Quanto mais você bater de frente, é pior para você. O poder não vai se manifestar em você e não vai desenvolver em você. Porque, olha só, eu vou ler de novo aqui com bem pontuação. A minha graça te basta, vírgula, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça basta em você e o meu poder fica perfeito, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo em você, na sua fraqueza. Aí o apóstolo Paulo agora, aí ele diz assim: de boa vontade, ou seja, sem ficar fazendo lamúrias, sem ficar fazendo cara de derrota, de desgraçado, eu agora entendi. Poxa, apóstolo Paulo, você recebeu tanta revelação e não tinha entendido isso? Não, tive que orar 3 vezes para receber a revelação. E aí Deus me falou. Aí agora ele diz. Então, a igreja de Corinto, de boa vontade eu vou me gloriar. Não reclamo, chora, manda, ai. Não reclamo mais. Não me perco mais. Não perturbo-me mais. Agora, irmão, agora, como ele escreveu em Gálatas, ninguém me molesta. A partir de hoje, ninguém me moleste. Ninguém me perturbe. Porque eu trago comigo as marcas de Cristo. Oh, meu Deus. Aleluia. Veja. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Ou seja, quando tiver em tribulação, em problemas, eu vou dizer: olha, essa é a chave que aperfeiçoa o poder de Deus dentro de mim. Essa é a chave que aperfeiçoa o ministério, a chamada, o propósito. Deixa eu aceitar logo, porque o problema da gente é ficar vai sendo siri na lata, sabe? E é por isso que não cresce, não desenvolve. Então receba aí, varão. Toma vergonha nessa cara santa e muda de conduta. Aceita quando chamar a tua atenção. Aceita. Para de querer viver do teu jeito. Viva do jeito dele. Assim que alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Amém? Diga amém. Glória a Deus. Para quem me habite de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu estou no fim do versículo 9. Nas minhas fraquezas, para quem me habite o poder de Cristo. Está vendo como Paulo entendeu bonitinho? Agora eu já sei. Para que o poder do Espírito, o poder de Cristo habite em mim, fique lá, cresça lá dentro, desenvolva, então eu vou agora me gloriar nas tribulações. Eu vou ficar feliz, eu vou dizer glória a Deus. Estou entendendo o propósito, Senhor, obrigado, Deus. Mas me ajuda também, que o negócio não é fácil, né? Tem que fazer isso, varão. Versículo 10. Olha que coisa mais paradoxal. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. O ser humano natural, irmão, odeia a fraqueza. Odeia a sensação de impotência. Odeia e tem alto teor de repulsa com situações que o humilham na carne, que o diferem do outrem, que o faz sentir menor que o outro. Ser humano, nesse prospecto, ele é praticamente doente, porque ele não aguenta. Mas quando você recebe o lençol, o grande lençol de Cristo, que Apocalipse 21, 4 e Apocalipse 17, 7 fala,
que enxuga os olhos toda lágrima, esse grande manto de glória e de graça do Senhor, faz você se sentir bem, entendido. E igual a Jó, se lançar no chão e dizer assim: Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você usa tudo para glorificar a Deus, melhorar seu currículo espiritual, reforçar a tua experiência pessoal também. E agora você começa a ficar mesmo um verdadeiro agente transformador de vidas. Vou me ter prazer nas fraquezas, nas injúrias, olha só, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. É preciso muita revelação do Espírito para viver um negócio desse aqui. Que coisa maravilhosa é o apóstolo Paulo trazer isso para nós, porque assim nós podemos absorver esse conhecimento e entender que a glória de Deus está exatamente quando a vaidade, o ego, o orgulho do homem está ferido, abatido. Não que ele vai viver a vida toda assim, mas é a fase de produção da unção, convém que assim seja. Até que ele amadureça, se estabeleça, entenda o propósito, e nunca mais ele vai viver isso. Primeiro porque, quando ele passar pela tribulação, ele não vai ter mais as mesmas sensações, porque ele cresceu. Ele não é mais menino. Se você der um tapa num bebê, na mão do bebê, ele vai chorar, mas vai chorar a noite toda. Mas se você der um tapa, o mesmo tapa que dava no bebê, num adolescente, ele não vai sentir, num adulto, pior ainda. Então quando a estrutura vai crescendo, aquilo que incomodava quando você era pequeno, bebezinho na fé, não vai incomodar mais. Então a questão é essa. Entende? Aí a partir de todo este escopo, de todo esse compêndio de habilidades que o apóstolo desenvolveu, ele vai falar no versículo de número 15, e eu encerro aqui. Versículo de número 15 do capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Veja que o apóstolo está dizendo assim: eu decidi. Porque quando você tem essa experiência toda de tudo que eu já falei aqui, a decisão é sua. Você toma a decisão a partir de tudo que você já recebeu, entendeu a visão, entendeu o propósito, você não perde mais tempo nem reclamando, nem batendo de frente com ninguém, nem discutindo se a ideia do outro é melhor. Isso é coisa de menino, que ainda está em fase de maturação. E olhe lá, talvez ainda nem maturação dá. Isso é coisa de criança espiritual. Quem fica julgando o que o outro fala, se sabe mais, se ora mais, isso é coisa de criança. Se tem mais unção, se tem menos unção, sabe, isso é coisa de babaquice, gospel. Desculpa o termo. Mas o apóstolo aqui está estruturado e sente qual é o dever dele. Então ele diz: eu, de muito boa vontade, me gastarei. E me deixarei ser gastado pelas vossas almas. Me deixarei gastar pelas vossas almas. Ou seja, agora ele é um doador. Porque não adianta nada você arrotar, dizer que tem isso, tem aquilo, e ora assim, e faz assim, e quase salva, batiza, quase que leva para o céu, quase que substitui Jesus. Não adianta nada se isso não servir para outrem. Uma árvore não produz frutos para si mesmo. Você nunca vai ver um pé de maçã se dobrando e dizendo: essa maçã é minha, larga que eu vou comer. Nunca. Ela doa, ela produz, é linda, mas é para os outros. Alguém vai vir colher. Você também precisa ter essa consciência de que sempre você produz para dar, cresce para dar, adquire conhecimento para dar,
sabe? Então, é essa ideia. Você nunca vai ver o pomar exigir, larga essa laranja em nome de Jesus. Só Deus sabe o quanto eu sofri para gerar essa laranja. Pelo amor de Jesus, né, irmão? Os crentes, meu Deus, eu não vou nem usar o termo aqui. Ai, Jesus. Então você nunca, tudo que você conquistar, toda a sabedoria que você conquistar, é óbvio que é digno de ser louvada, digno de ser honrada publicamente. Eu mesmo não perco tempo quando eu vejo Deus fazendo algo lindo na vida das pessoas. Eu digo que eu acho que é uma doença uma pessoa não elogiar a outra. Isso é falta de Jesus, sabe? Jesus olhou para Natanael, que nem conhecia ainda a palavra direito. Natanael que batia de frente, e Jesus olhou para Natanael e disse assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há engano, que não há dolo. Mas isso aí eu vou deixar para outro dia. Quando a pessoa desenvolve esses frutos, ela tem que se permitir e parar de vaidade. Assim, eu vou me deixar ser gasto. Eu vou me entregar, sabe de uma? Eu vou me entregar como sacrifício vivo. Eu vou, sabe de uma? Eu vou me deixar gastar. Aquilo que eu tenho, eu vou dar. Porque eu quero que as pessoas sejam abençoadas, que elas recebam uma mensagem de vida, que elas recebam uma mensagem de paz, que elas recebam uma mensagem de transformação da vida delas. Então não adianta nada você enfrentar a tribulação, adquirir a paciência, depois da paciência adquirir a experiência, depois da experiência adquirir a esperança, depois da esperança você não ser mais confundido, não ser mais perturbado, se tudo fica para você. Não! Você precisa passar, esse é o objetivo. Passar. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo. Ser sóbrio, faz a obra de um bom evangelista. 4:7 lá que todo mundo usa, né? Combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas se você ver o capítulo 4 todo, você vai ver Paulo dizendo para Timóteo: olha, eu estou sendo já entregue, eu estou avançado. Parece que vão me decapitar mesmo, o negócio está feio aqui. Rapaz, continua essa obra aí, hein? Vai alimentando pessoas aí, segue avante, não pare e tal. Então é esse o prospecto, é esse o sentido, essa é a mentalidade do reino. Eu não vou me estender mais, porque eu acho que já dei uma comida muito boa, né? E se tiver alguma coisa aí que não ficou bom, você me fala depois, que a gente bota um tempero a mais, tá bom? Mas temos que encerrar, agora são 18 horas aqui no horário da Suíça. Isso quer dizer que lá no Brasil é 1h, e nós vamos orar encerrando este culto. Em algum lugar aí do vidro está passando a conta da igreja. Você que é ofertante, dizimista, você usa a conta da igreja aí e deposita aquilo que estiver no seu coração de oferta, de dízimo, para que você faça essa obra continuar, né, aqui na Suíça. Às vezes as pessoas têm um engano de interpretação, que acha que a Suíça é um país rico, que as pessoas daqui também são. A Suíça é rico para ela, é um país rico demais, mas para eles. Aqui, meu irmão, você tem que trabalhar, mas trabalhar muito. Mas isso é um assunto para outra ocasião, e eu quero pedir a você que colabore com esse ministério, tanto em oração, quanto também em ajuda financeira. Divulgue a obra que nós temos lá na África, porque é o que demanda muito dinheiro, são as obras fora daqui da sede, tá bom? E as prováveis futuras igrejas no Brasil, que já tem em Salvador, mas em Portugal e ainda ali na África, tá? Deus abençoe muito sua vida. Vamos orar. Eterno Criador, diante da tua face, agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua maneira como o Senhor falou a nossos corações nessa tarde. Acreditamos que os teus filhos estão instruídos e que a tua mão poderosa os alcançou através do entendimento. Por isso queremos bendizer o teu nome, porque são poucos que têm o privilégio de receber o que o Senhor tem para nós, não porque o Senhor não queira, mas porque não é procurado. Então, Senhor, nós te bendizemos por tudo que o Senhor promove, tem promovido nesse período de quarentena, aqui neste lugar, neste culto online. Nos ajuda a continuar com essa obra. Pai, pedimos